A gente faz propaganda de quem é bom e faz propaganda. É isso mesmo. Aí, pronto, Bruno, agora você já está conhecido no Facebook. Olha lá. Vou desligar a câmera aqui. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou a Ieda Duarte, eu sou docente da Escola de Enfermagem da USP. Eu estou junto com as meninas no LAESE, sempre precisa ter um docente responsável, eu configuro como docente responsável, mas todo o mérito do LAESE cabe a essa equipe, com a ajuda da Pamela, que tem ajudado imensamente na Liga desde o começo. Ela é meu braço direito, esquerdo, etc., e tem ajudado muito. Então, essa equipe, esse grupo da Liga, ele é um grupo realmente muito especial, muito proativo e tem feito coisas muito, muito legais, e faz com que o LAESE, enquanto uma das ligas da Escola de Enfermagem, tenha um destaque bastante especial. E eu me sinto muito honrada em fazer parte desse grupo, né? Aí hoje, o que esse grupo propôs? Ele propôs que, nesse período de julho, em que nós estamos nessa questão do afastamento social, etc., nós fizéssemos a quarentena do LAESE, né? Então, já que nós estamos de quarentena, então vamos aproveitar a quarentena para discutir alguns temas, a hora que falam com Covid, a hora que não falam com Covid, mas para aproveitar este período para discutir alguns temas. Então, o que nós discutimos? Estamos conversando desde o dia 6 de julho. Então, nós passamos por temas como vulnerabilidade do idoso com distanciamento social. Dia 13, nós discutimos o cuidado de idosos com comorbidades em tempos de Covid-19. No dia 20, nós discutimos velhice e alta vulnerabilidade social, a pessoa idosa em situação de rua. No dia 27, discutimos o envelhecimento e a deficiência intelectual, coisas que raramente se discutem, agora que elas estão começando a ser discutidas na nossa realidade e que são extremamente importantes. Nós contamos com a presença da Leila, que é da atual Fundação Instituto Jô Clemente, antiga APAE São Paulo, e pudemos contar com a presença dela aqui. No dia 3 de agosto, nós discutimos com a professora Helena idosos institucionalizados e o Covid-19, que é uma polêmica que ainda rola bastante. Hoje a gente até fala um pouquinho dela também, o que vai acontecer com isso. Tá? No dia 10, tivemos a oportunidade de discutir velhices LGBT, prazer e prevenção, com o Dr. Vinícius Borges, nas mídias sociais, nas redes sociais, conhecidos como Doutor Maravilha, e hoje eu não sou brilhante como todas essas pessoas, eu vim aqui só para fazer o encerramento da quarentena do LAESE, tá? E a gente vai discutir um pouquinho a questão do novo normal, se é que este normal é normal, né? Ele é novo, mas eu não sei se ele é normal. Então, a gente vai discutir um pouquinho isso. Claro que o LAESE não tem, a quarentena do LAESE pode terminar hoje, mas o LAESE continua. E vocês vão continuar recebendo convites para participar de outras atividades. Nós teríamos um convidado muito especial, que é o professor Alexandre Silva, mas ele teve uma intercorrência de saúde e não pôde participar, mas com certeza estará conosco numa das próximas reuniões do LAESE e será bastante importante que todos participem, que vocês terão muito a aprender com ele, principalmente nas questões de discriminação racial, né? As questões étnicas, que ele trabalha bastante bem essas questões. Tá? Aí, então, vamos conversar um pouquinho dessa questão do novo normal. Por que a gente vai discutir experiência, assim, então ficou novo normal, experiências e pós-pandemia. Por que da questão das experiências? Eu sou uma Covid positiva, né? Aí eu estou vindo de 2 reuniões seguidas, então eu estou no limite da falta de ar. Então, assim, vou dar umas interrompidas de vez em quando, que eu estou no limite da falta de ar. Então eu estou agora com o quê? Acho que 30 dias, né? Quanto que a gente testou? Acho que faz uns 30 dias, né?
30 dias. Isso. Eu estou com 30 dias de Covid, e foi assim. Nós temos uma pesquisa com os idosos em campo. É até legal falar isso aqui, porque de repente vocês têm parentes, pessoas conhecidas, de repente do bairro, que fazem parte da pesquisa SAB. E a pesquisa SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, lá da Faculdade de Saúde Pública que eu coordeno, ela está fazendo a testagem. Primeiro, a gente está querendo saber como os idosos estão enfrentando a quarentena. Tá? Por ser uma população, uma das populações mais vulneráveis à questão do Covid-19, por que ela é mais vulnerável? Porque quando nós estudamos os óbitos que ocorreram com o Covid, as pessoas idosas compõem o grupo, infelizmente, o grupo com o maior percentual de óbitos. Tá? Mas o Covid é bastante democrático, ele atinge todas as idades. Só que a letalidade, né, a ocorrência de óbito, ela atinge mais as pessoas idosas, infelizmente. Tá? Bom, infelizmente para todo mundo, qualquer um que seja atingido pelo Covid e vá a óbito é muito triste, isso em qualquer idade. Né? Mas aí, como isso acontecia no mundo inteiro, então você teve um olhar especial para a questão das pessoas idosas. Né? E aí, nós agora do SAB estamos testando os idosos e todos os seus contactantes para saberem se eles já tiveram contato com o Covid e, por exemplo, foram assintomáticos, porque se eles souberem, eles já nos contam. Né? Se eles tiveram contato e não souberem, então eles podem ter essa resposta no teste como positivo, como reagente para o Covid, mas eles não apresentaram sinais e sintomas, que são os assintomáticos, que a gente chama. E eles e seus contactantes. E caso eles apresentem sintomas nos últimos 15 dias, quando nós vamos lá na casa deles para coletar os exames, aí, além do exame de sangue, nós coletamos o exame do suave nasal e oral. Tá? Porque daí, muito possivelmente, se ele for positivo, ele está no momento de testar positivo no PCR. Né? Então, nós estamos fazendo isso. Só que, para começar a fazer isso, como uma medida de precaução, eu entrei em contato com a equipe que coordena, que é a equipe do Butantan, e falei, eu vou testar toda a minha equipe que vai na casa dos idosos. O mínimo que eu tenho que fazer é garantir que qualquer pessoa que vá à casa dos idosos, isso é para qualquer um, qualquer pessoa que vai entrar na casa dos idosos, além de toda a parafernália de EPI, parece um astronauta quando entra na casa do idoso, né? Eu tenho que garantir que ele não é positivo. Claro, não somos nós que vamos levar a contaminação para os idosos. Então, nós combinamos de fazer o treinamento da equipe e aproveitar e testar todo mundo. Muito bem. Na véspera, foi uma terça-feira de manhã, na véspera, na segunda-feira, assim, eu sou uma pessoa que eu não falo da quarentena para os outros, na vida eu não falo o que eu não faço, eu só sei falar o que eu faço. Tá? Então, quando eu falo da quarentena, do distanciamento, do uso de EPI, etc., é porque eu faço tudo isso direitinho. Então, eu fiquei em casa, eu cumpri a quarentena, não saía de casa, ficava quietinha aqui, trancada, eu, os gatos, cachorro, tudo aqui bonitinho. Quando saía para comprar alguma coisa para comer, a gente tem que comer na vida, né? Comprar alguma coisa para comer, saía de máscara, luva, proteção, toda paramentada, aquela coisa toda, ficava 2 metros de distância das pessoas, eu usava, me empanturrava de álcool gel, que se passasse um cigarro perto de mim, eu pegava fogo, aquela coisa toda, fazia tudo que tinha que fazer. Mas, né, muito bem. Nesse dia, na véspera do dia da coleta, fui até a padaria comprar pão, voltei. Fica 1 quadra da minha casa, é uma subidinha leve, uma coisa simples. Quando eu fiz essa subidinha a pé, eu cheguei na esquina com muita falta de ar. Mas aí eu falei, porque eu estou gorda, por causa da quarentena a gente engorda, é um horror isso também, né? Em casa come, né? E porque eu não estou fazendo exercício, estou parada, é falta de atividade física, eu não dei bola, tá? Tá bom, no dia seguinte nós íamos fazer o teste. Quando eu fui fazer o teste, que eu estava de manhã era rouca, eu estava um pouco rouca, só, não estava sentindo nada. No mesmo dia, da hora que a gente coletou, menos de 10 horas depois, eu estava com 39 de febre, uma dor no corpo absurda e insuportável, e isso me derrubou de forma tal que eu precisei deitar, porque eu não conseguia ficar em pé.
Então, por que eu estou contando isso? É porque tem, agora que a gente está, entre aspas, nesse novo normal, com essa questão de liberação do comércio, liberação das escolas, quarta-feira a gente vai discutir com o reitor a questão da volta às aulas, da volta presencial, tudo mais. A contaminação do Covid, quando você se torna um sintomático, quando você é assintomático, você está contaminado, passando para os outros, mas você não está sentindo nada, tá? Quando você é sintomático, isso varia de pessoa para pessoa. Tem as pessoas que morrem com isso, tem as pessoas que precisam ir para o hospital e serem entubadas, e tem pessoas que, como eu, desenvolvem sintomas moderados, não são os tão leves assim, os moderados, e aí você passa a ter uma consciência clara de quanto esse vírus é forte, porque ele literalmente derruba você. Eu não sou uma pessoa que me derrubam por qualquer coisa. Eu não ligo se eu estou com dor, se eu estou com isso, com aquilo. Eu passo por cima disso. Eu não sou uma pessoa que fica tomando remédio, nada disso. Mas ele realmente derruba você. Ele faz você desenvolver uma sensação de impotência. Isso é horrível, principalmente se você é um profissional de saúde, porque você não tem absolutamente nenhum controle sobre isso. Você não tem. Ele derruba você. Eu fiquei 5 dias sem conseguir ficar, praticamente sem conseguir ficar em pé. Quando eu levantava e dava 2 passos, eu tinha que sentar. Ou eu caía. Então, é assim, ele realmente enfraquece e derruba você, tá? Isso tem 1 mês. Então, assim, o ataque que ele faz a você é muito rápido. Então, em 24 horas, eu passei de nada a não conseguir levantar. Eu não evoluí para uma coisa de intubação, graças a Deus. E não morri, estou aqui, né? Estou falando com vocês, estou aqui. Não é nenhuma alma, não sou nenhuma encarnação falando de outra vida. Não, estou aqui. Né? Mas aí você fala assim, tipo gripe, né? Não, tudo bem, foi pesado, tal. 15 dias depois você faz a quarentena, aí fiquei trancafiada mesmo dentro de casa. Falei, bom, 15 dias depois, estou liberada, vou estar bem. Não, hoje faz 30 dias, tá? Se eu andar 2 quadras, eu tenho que sentar. Eu não consigo respirar. Tá? E não é assim, eu fico dispineica, como uma pessoa que tem problema crônico respiratório, um asmático, um bronquite, um bronquiolítico, um enfisematoso, né? Que você fica com dispneia, aquela coisa de intensidade de esforço respiratório. Não, você respira normalmente, eu respiro normalmente, só que a sensação que você tem é que você não está oxigenado. O ar entra, mas não entra. Né? Ele não oxigena. Essa sensação ela é absolutamente assustadora, tá? Porque você não tem nenhum controle sobre ela, nenhum controle, e ela realmente te afeta. E a sensação que você tem é que ela demora muito, muito para passar. Faz 1 mês. E eu ainda estou assim. Aí precisei entrar com antibiótico, precisei entrar com corticoide, estou fazendo exercício respiratório. Aí você vê assim, né? Fisioterapia respiratória. Aí a fisioterapeuta e a médica, a pneumologista, fala assim: não, você tem que fazer com o aparelho X 5 séries de 10. E com o aparelho Y você tem que fazer 3 séries de 10. Você acha que você vai, imagina, facinho, né? O que é só expirar no negócio lá? Eu não consigo fazer 4. Eu faço 3. Não é 3 séries, eu faço 3 vezes. E começo a tossir de uma forma tal que eu não consigo respirar. Então, por que eu estou contando? Eu estou contando, eu não sou hipocondríaca, eu sempre acho que eu sou mais forte que tudo isso, não ligo para a questão da doença, tal. Eu estou contando isso que é para a gente ter consciência de que esta pandemia ela não é brincadeira. E que agora, porque a gente fica ouvindo, a gente está há 5 meses ouvindo, morreram tantos, morreram tantos, morreram tantos, morreram tantos, né? A gente, uma doença infecciosa, ela precisa ser controlada com medidas sanitárias assim importantes. É o único jeito de você controlar uma pandemia. E a gente está, infelizmente, numa troca de desinformações entre as diferentes instâncias governamentais. Não estou aqui para fazer apologia pró ou contra governo algum. Não, eu estou sendo só realista.
Tá? E o pior de tudo isso é que a gente está num ano eleitoral. Então, por que a gente está num ano eleitoral? E por que a gente tem esse descompasso entre as diferentes instâncias governamentais? A gente está confundindo o combate, o controle de uma doença, de uma pandemia, de uma doença infecciosa com questões políticas, o que é muito sério. Tá? E muito grave. Então, eu acho que assim, o importante da gente estar aqui hoje conversando é assim: não existe novo normal, porque não existe normal. A pandemia continua matando, em média, pelo que as agências, porque assim, vejam a incoerência, nós não temos mais informações oficiais de mortalidade que são anunciadas publicamente. A gente tem uma agência, um coletivo de imprensa que se junta para dizer quantos óbitos tiveram. É lógico que a gente tem uma estimativa disso, porque órgãos mais oficiais não estão liberando estas informações. Tá? Então, neste coletivo, é lógico que foge, a gente tem subnotificação disso, é o que eles conseguem saber. Isso está girando em torno de 1.000 pessoas, baixar um pouquinho para 900, mas a gente está falando que estão morrendo 1.000 pessoas por dia. 1.000 pessoas que não deveriam morrer, deveriam estar vivas, estão morrendo por dias. E nós estamos tratando isso como normal. E na hora que eu falo que baixou de 1.000 para 900, tá bom. Bom, tá bom porque não é seu parente, né? Tá bom porque não é você que está passando mal. Ou não é alguém que você conhece. Então, não tá bom. Não tá controlado. Né? Então, assim, a gente precisa realmente tomar muito cuidado. Então, assim, se você anda na rua, você sai para comprar alguma coisa, com essa liberação do comércio, com essa liberação das coisas, você vê as pessoas na rua sem máscara, você vê as pessoas se aglomerando, então você vê amigos juntos fumando, então ele arranca a máscara porque ele vai fumar, ele vai beber. Não é isso? Os bares funcionam até agora, pode funcionar até às 10 horas, então eles ficam até às 10 horas dentro do bar, o bar fecha às 10, eles já compraram bebida, e eles se aglomeram fora do bar, na porta do bar, e continuam lá bebendo juntos. Tratando como se liberou, é porque já está bom, ou já passou. Não passou, não está normal. As pessoas continuam morrendo. Tá? Então, aí desmontaram o hospital de campanha. Aí você fica perguntando, como que desmontaram o hospital de campanha se eu estou com 1.000 pessoas morrendo por dia? Por dia, não é por mês, é por dia. Né? Aí você fala assim, a gente tem toda uma discussão com as instituições de longa permanência, para onde, se a instituição não consegue isolar, para onde vão os idosos? Então, por que esses idosos não vão para os hospitais de campanha, por exemplo? De vez eles continuarem nas instituições e serem fontes de contaminação dentro da instituição. Então, que medidas são essas? Então, o que a gente tem que aprender com isso? Alguns países, poucos, mas alguns países como Alemanha, Coreia, etc., eles se organizaram para trabalhar com questões de urgência de saúde, seja ela a urgência que for. Então, eu tenho uma urgência por uma catástrofe, então, um tsunami, um terremoto, sei lá, uma bomba atômica, qualquer coisa assim. Então, você tem, os países, eles têm os comitês de urgência e emergência. Então, você tem todo um planejamento para atuar nessas situações. Parece que a gente não aprende. A gente teve a situação de emergência no Vale, na Vale, que aconteceu na Vale, lá e destruiu aquelas cidades ribeirinhas da Vale. E acabou. E o que foi feito em relação a isso? Muito pouco. Tá? A gente aprendeu com isso ou só aprendeu a colocar no jornal? Aí agora veio a pandemia. Já tínhamos que ter aprendido com isso. As pessoas estão começando a falar que a gente tem uma segunda contaminação. A gente ainda não sabe essa questão da contaminação, porque a gente não sabe desse vírus. A gente não deu tempo de aprender como é que ele se comporta. Pode ser que a gente tenha, sim, uma segunda contaminação. Se eu tiver uma segunda onda, eu estou pronta para isso? Ou eu só tenho luva, máscara e um monte de álcool gel? Não é só... Isso é importante, mas não é só isso. Eu tenho que ter um comportamento, a tosse faz parte, eu tenho que ter um comportamento preventivo.
Então, tem que partir de mim, não sair, não ter contato, manter o distanciamento, entender que este comportamento, entre aspas, que faz parte de um normal diferenciado, ele deve permanecer e perdurar enquanto eu não tiver controle sobre a pandemia. E ela não tem controle. Ainda não tem controle. Ah, e a vacina? Gente, vamos pensar. Eu tenho 170 protocolos no mundo, tenho mais ou menos 170 protocolos diferentes de vacinas sendo desenvolvidos. Tá? Para desenvolver uma vacina, você tem diferentes etapas, inclusive de testar para ver se ela funciona ou não. A gente vai testar onde? País pobre, né? País subdesenvolvido. Então, vai testar no Brasil, vai testar na África, vai testar assim, a ver se funciona ou não. Muito bem. Aí, a vacina, eu vou precisar ver se ela faz com que a pessoa desenvolva imunidade. Se essa imunidade ela vai ser transitória ou permanente. Então, eu tenho que fazer esse acompanhamento. Se isso for transitório, então eu tenho que revacinar. Então, eu vou ter que vacinar e revacinar X tempo depois, o tempo que ela conferiu a imunidade, X tempo depois. Para isso, eu vou ter que ter uma produção de 7 bilhões de doses, porque eu tenho que vacinar o mundo. Não é isso? De 7 bilhões de doses de vacina. Qual é o laboratório que tem capacidade de produção de 7 bilhões de doses de vacina? Então, isso significa dizer que, mesmo que eu produza a vacina, eu não vou vacinar todo mundo, porque eu não tenho vacina para vacinar todo mundo. Então, quem vai vacinar primeiro? Quem vai escolher quem será primeiro vacinado? Aí você vai começar com os problemas. Tá? Então, a gente fala, não, quando tiver vacina, resolve. Eu não vou ter vacina para todo mundo ao mesmo tempo. E nem vou saber se essa vacina ela vai conferir a imunidade que as outras vacinas que a gente usa hoje foram feitas, testadas, demoraram muitos anos para serem produzidas e testadas e colocadas como uma medida de controle de saúde coletiva. Tá? Então, a gente precisa ter clareza da situação que a gente está vivendo para que a gente não se transforme numa fonte de contaminação para as pessoas que convivem com a gente. Então, por exemplo, na hora que a gente discute o retorno às aulas, não é assim, um dos discursos que a gente ouvia entre as diferentes instâncias governamentais. Não, quem tem que ficar em casa, o velho fica em casa, mas a criança vai para a escola. Para e pensa. A criança vai para a escola, criancinha, você não faz distanciamento, criancinha não entende isso. Criancinha beija, abraça, morde, se pega, criancinha é assim. Tá? Então, se você manda as crianças para a escola, manter o distanciamento já vai ser uma coisa difícil. A chance da criança ser assintomática é muito grande, do jovem ser assintomático é muito grande, mas não que ele não se contamine. Aí ele se contamina, aí ele volta para casa e ele mora com a avó, não é isso? O que você vai fazer com ele? Vai deixar ele de máscara? Você vai amarrar uma máscara na cara dele, né? Tem que colar com super bonder nele, porque ele vai arrancar. Tá? O que ele faz? Na hora que ele entra em casa, ele traz a contaminação para dentro da casa. Então, quando a gente fala na questão da liberação, essa coisa da liberação, né, do isolamento vertical, ele é ridículo por quê? Porque eu não estou isolando, senão eu tenho que pegar os idosos que convivem, moram comigo, meu avô e minha avó. Então, eu pego meu avô e minha avó, tranco no quarto, tranco, e o isolamento vai ser com eles trancados dentro do quarto, para que eles não tenham contato com ninguém da casa que está entrando e saindo da casa, porque senão eles podem se contaminar. É isso que a gente precisa ter claro, que o meu normal daqui para frente, enquanto eu não tiver um controle sanitário, eu não tenho, ele tem que ser um normal diferente. É um normal que usa máscara, é um normal que mantém distanciamento, é um normal que só sai se for necessário, tá? E não sendo necessário, não sai, tá? Ou se você for diferenciado, se tiver um carro, alguém dentro da sua casa tiver um carro, você sai dentro do seu carro, mas você fica dentro do carro, tá? Não fica passeando por aí, porque este outro normal que você vivia antes, ele não voltará tão rapidamente quanto a gente acha
que ele voltou. Estas medidas de liberação que estão acontecendo agora, elas não estão respondendo a ganhos, a reais ganhos de controle da pandemia. Isto ainda não existe. Então, a gente precisa entender isso. Então, quando a gente fala de todas as minorias, entre aspas, mais vulneráveis, então, assim, por exemplo, todo o trabalho que está sendo feito em relação às instituições dos idosos, eles foram desenvolvidos para quê? Para evitar que acontecesse aqui a mortalidade imensa que aconteceu nos países da Europa. Nós temos mortalidade nas instituições? Temos, mas elas não alcançaram os níveis que alcançaram na Europa, por exemplo. Tá? Todos nós ouvimos falar da mortalidade imensa que houve na Itália em relação ao Covid. Todo mundo. A Itália foi um dos países onde morreu muita gente. E numericamente o Brasil ganha, mas o Brasil ganha, em coisa ruim, o Brasil ganha sempre muito. Mas no começo da pandemia, a gente muito ouviu falar na questão da mortalidade, da grande mortalidade rápida que estava tendo na Itália. Hoje, no jornal de hoje, eles estão mostrando as boates italianas abertas e as pessoas dentro das boates. Você vai me dizer que você mantém distanciamento dentro de uma casa noturna? Você pode usar máscara, mas que você vai manter distanciamento, isso não faz parte da lógica de você ir numa casa noturna. Isso não combina. É isso? Então, agora, eu vou morrer se eu deixar de ir numa casa noturna por 6 meses? Ou até por 1 ano. Isso vai ser um rombo na minha vida. Eu vou desenvolver um trauma tão grande na minha adolescência, na minha juventude, que não vai poder ser superado nos anos subsequentes. Então, assim, eu acho que assim, qual é a maior lição do Covid quando você pega a Covid? Tá? É que você passa a realmente dar importância para o que tem importância. Você passa a ver o que de verdade é importante e o que não é. Então, você passa a olhar para a vida de uma outra maneira. Então, aquilo que de repente parecia tão importante na sua vida, de uma hora para outra, de um dia para o outro, ele passa a ser completamente insignificante. Porque você passa a ver que o que realmente importa é o que a gente realmente não dá valor, e a gente só dá valor quando você se sente impotente e ameaçado. É aí que você vai ver o que de verdade tem importância. Então, a gente não deseja... seria interessante que as pessoas pudessem desenvolver esta consciência sem terem que passar pela doença. Eu acho que a experiência da pandemia, do distanciamento social e de tudo isso que a gente tem vivenciado, o lado, entre aspas, positivo que isso pode trazer é nos fazer repensar o nosso comportamento frente ao nosso entorno mais próximo, ao nosso entorno um pouco mais alargado, e o que de verdade é importante na minha vida e o que de verdade eu posso colocar como secundário nesse momento, pensando não no que é melhor para mim, mas principalmente para o que é melhor para o meu entorno, porque se eu quebrar isto, eu não vou prejudicar só a mim, eu vou prejudicar a quem me cerca. Então, eu tenho que ter uma coisa que se chama responsabilidade coletiva. Não adianta eu pensar que, não, comigo tudo bem, eu não me importo. Se você não se importa com o que pode acontecer com você, você tem que se importar com o que pode acontecer com as pessoas com as quais você convive. Porque você, sim, será responsável, se você se contaminar, pela contaminação de pessoas que te cercam. Tá? Então, este comportamento, ele precisa ser... todos nós precisamos pensar nisso de uma forma diferente. Então, a ideia, assim, a gente teve diferentes momentos aqui no Laese para discutir a questão da pandemia, a questão da contaminação, a questão das estratégias e das medidas que estão sendo tomadas e desenvolvidas para controlar isso, etc, etc. Neste momento, então, agora, como a Bárbara estava me contando, retomamos as aulas hoje, elas ainda continuam com distanciamento, etc. Por quê? Porque é o que tem que ser. Tá? Até prova em contrário. Quarta-feira temos reunião com o reitor e vamos ver se essas medidas vão mudar. Até prova em contrário, a retomada das atividades presenciais só estão previstas para o começo de 2021.
Porém, estamos sujeitos a essas mudanças. Mudanças ou não, temos que ter consciência de qual é o comportamento que cada um de nós, individualmente, precisa assumir daqui para frente. Porque o normal, que era o que vivíamos, ele não existe mais. E ele não voltará tão cedo a ser aquele normal. Estamos vivenciando um normal diferente e será diferente por algum tempo. Precisamos ter essa consciência e agir assim para o nosso bem e o bem daqueles que nós gostamos. Tá? Acho que era um pouquinho isso que eu queria conversar com vocês. Desculpa a tosse, faz parte do Covid. Começa a tossir, uma coisa horrorosa, uma tosse de bode horrorosa. Mas faz parte disso. E eu quero, de novo, parabenizar o grupo do Laese, que é um grupo bem legal, que tem ótimas iniciativas e que teve a iniciativa da Quarentena com Laese. A Bárbara vai dizer para vocês que isso está disponível em vídeo. Quem não teve a oportunidade de ver, vai poder ver os outros vídeos. E eu convido vocês a assistirem os outros vídeos, que nós tivemos convidados muito legais, abordando questões específicas muito legais. Né, Bárbara? Fala para o pessoal dos vídeos. Abre o microfone. Sim. Nós temos todos os vídeos gravados no nosso canal no YouTube. Sempre em todas as postagens tem o canal do YouTube lá disponível, é só acessar, dar uma olhada lá, também se inscreve, dá um joinha. Lê, você quer comentar? A gente tem alguns comentários do Face e também da Liga, para a gente interagir um pouco, conversar um pouco mais. Pode ser? Eu respiro. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer muito a professora Ieda pela fala dela, muito pertinente agora nessa época de retomada, né, das atividades, como se tudo estivesse normal, sendo que realmente não está, né? Mas eu também queria agradecer muito a Pamela, que é o nosso grande suporte na Liga, ela que tem os contatos dos palestrantes, ela que consegue as apresentações para a gente. Então, queria deixar registrado que sem a Pamela, o de Quarentena com a Laese não teria acontecido. Mas a Pamela já está incorporada ao Laese, né? Ela já está incorporada. Sim. Com muito orgulho, viu? Com muito orgulho, isso mesmo. Bom, a gente tem aqui um comentário que uma participante fez no Facebook, e eu vou ler aqui. A Maria Cristina Velar comentou: infelizmente, as pessoas acham que a pandemia já passou, né? E a Vitória Regina disse que saudades ouvir a senhora, professora Ieda, sempre com boas explanações. Parabéns. A Vitória, talvez tenha sido a residente nossa. Muito querida. Isso. Professora, eu queria fazer... sim, claro, por favor. Fala, Lê. Fala, Pã. A senhora já deve ter ouvido, né? Talvez todo mundo aqui já tenha ouvido a doutora Ana Cláudia falar que a gente está vivendo uma era Covid, né? Porque a gente está enfrentando coisas que a maioria nunca viveu, né? E coisas que repercutirão para sempre na nossa vida, de alguma forma. E seja porque a gente está enfrentando uma doença meio que desconhecida ainda, incerta, que já está mostrando, já se apresenta de uma forma muito grave, e isso vem junto com debilidades, com fragilidade, com repercussões físicas importantes, e a longo prazo isso pode ser muito, né, muito ruim para qualquer um de nós. Porque a gente não sabe se essas sequelas elas passam ou ficam, né? A gente só vai saber isso daqui a pouco. Então, tem essa questão física, que é importante, mas tem outro lado que também é tão importante quanto, que é o que vem junto, os impactos emocionais, os impactos psicológicos, né, que toda essa situação que estamos vivendo há tanto tempo já traz. Para uns
talvez alguns achem, né, que de uma forma muito branda, outros nem sintam, mas outros passando por situações muito ruins, até mesmo com perdas importantes, né? Então, eu acho que a maioria das pessoas não parou para pensar isso, né? Quem não viveu o Covid, quem não teve uma perda importante, né? É isso que a senhora falou, ver os números, ver a situação toda e não dar a devida importância que esse momento tem, né? Carrega consigo. Tem uma coisa, Pan, que é assim, que é importante, que eu não sei até que ponto, acho que quando você fica contaminado, né, isso faz você repensar. A pandemia, ela nos trouxe a oportunidade, eu não sei até que ponto as pessoas aproveitaram ou entenderam ou fizeram isso, que é o encontro de você com você mesmo. Porque na hora que você tem que ficar isolado, né, mesmo que você more com outras pessoas, é você e o seu grupo de pessoas. Então, é uma das coisas que a gente já teve a oportunidade de discutir aqui em outras instâncias. Por que aumentou a violência doméstica? Né? Porque foi uma coisa que aumentou, isso está em todos os jornais. Não aumentou a violência só com os idosos, aumentou a violência doméstica. Por quê? As pessoas já conviviam juntas, mas então será que elas não se suportam? Então é aquela história a hora que você precisa conviver junto, talvez a maneira como a sociedade foi evoluindo com o passar do tempo fez com que as pessoas elas tivessem, na verdade, um distanciamento entre elas, que na hora que eu tenho que fazer um distanciamento da sociedade e agregar, juntar as pessoas dentro dos seus espaços mais restritos e obrigá-las indiretamente a conviver mais tempo juntas, eu estou fazendo com que elas façam o que elas não faziam. Tá? Então, eu tenho que aprender a conviver com o outro. Obrigatoriamente, eu tenho que aprender a conviver comigo mesmo, obrigatoriamente. E, às vezes, eu não consigo... Por que eu saio tanto? Por que eu estou sempre na rua? Por que eu estou sempre fazendo alguma coisa? Por que a pandemia... ela me ataca tanto e ela se torna insuportável. Talvez porque eu não goste de olhar para dentro ou eu não consiga lidar comigo mesmo ou trabalhar comigo, com quem eu sou de verdade. Então, na hora que eu me incomodo, né, a minha existência, eu conviver comigo mesmo está me incomodando tanto, então está na hora de eu pensar, está na hora de eu parar e pensar quem sou eu? Quem sou eu, o que eu quero e o que eu tenho que mudar. Então, eu acho que ela está nos dando esta oportunidade. Então, é uma oportunidade importante para a gente aproveitar e repensar os nossos valores, as nossas metas, o nosso entorno, tá? A importância que tudo isso tem para a gente. Eu acho que a gente tem que... Toda situação de adversidade, essa é uma situação de adversidade, toda situação de adversidade ensina. Agora, eu vou aprender se quiser. Né? Eu acho que essa oportunidade está sendo dada a todos. Eu acho que a gente tem que aprender com ela, aprender a ser melhor. Eu não sei se sairemos... no começo eu achava que a nossa sociedade sairia melhor. Hoje eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, mas eu acho que assim, para quem nos escuta, eu acho que vale a pena. É uma oportunidade para nos olharmos para nós mesmos e sairmos dessa experiência como pessoas melhores. E aí, Lê, tem mais alguma pergunta? Alguma colocação? Sim, a gente tem mais 2 colocações da Liga, mas antes eu queria fazer uma colocação minha em relação a isso que você acabou de dizer, porque realmente, né, a gente percebe que há uma recusa em olhar para dentro de si mesmo durante todo esse processo. E muitas vezes a gente prefere encontrar uma cura milagrosa para isso. Então, a gente prefere falar assim, não, tem um remédio que resolve, tem cloroquina, toma ivermectina, enfim. Como se a resolução do problema fosse algo consumível, né? Uma varinha mágica, isso, como você disse. Mas eu acho que também tem a ver um pouco com o nosso modelo, né? Com o nosso sistema de
de produção capitalista, de consumo, como se você consumir algo, você acessar um produto que está fora de você vai trazer todas as soluções para sua vida e, na verdade, muitas vezes a solução é o autocuidado, né? É ficar em casa, fazer exercício físico, enfim. E atualmente... Isso que você está falando é um pouquinho daquilo que a gente discute do locus interno e do locus externo, não é isso? Eu jogo para o meu locus externo. Tudo aquilo que está fora de mim é o que vai resolver o problema. Ao contrário, neste momento, é o meu locus interno que tem que fazer a diferença. É quem eu sou e a maneira como eu me comporto é que fará a diferença neste momento para o meu cuidado propriamente dito, cuidado do meu entorno e para o meu amanhã. Né? Aprender com isso, olhar para isso como uma experiência de vida, eu acho que é um salto positivo de qualidade para todos nós. Por mais difícil e dolorosa que tenha sido essa experiência, se nós pudéssemos olhar para ela como uma experiência, que ela é democrática, ela atingiu todo mundo, tá? Ela atingiu o mundo. Tá? Então, vamos aproveitar isso como um salto positivo de qualidade. Porque temos que viver com isso. Bom, na Liga a gente discutiu aqui, tem mais 2 comentários. O primeiro deles diz o seguinte: você acha que o Brasil começou a quarentena cedo demais? Sabemos que muito brevemente. Estou 5 meses em casa já, não aguento mais. Então, aí que tá, eu também. Eu tô há 5 meses em casa, quietinha, comportada e peguei o Covid. Ó, é um pouquinho pior, quando você não sabe nem de onde você pegou, entendeu? Aí é um pouquinho pior. Aí você fica falando, será que ele voa, né? Entra pela janela? Só se for. Porque... mas não, isso é brincadeira, não. Mas não sei. Até hoje eu não sei como é que eu peguei. Você acha que a gente começou cedo demais? Não, acho que a gente começou tarde. Na verdade, o carnaval fez a diferença, né? Em termos de contaminação. As pessoas falam isso, o fato de a gente ter vivenciado, a gente já estava na história da epidemia evoluindo para todos os lugares e a gente faz o carnaval aqui, onde vem gente do mundo inteiro. Tá? Então, muito possivelmente, a gente teve, assim, a gente trouxe muita contaminação também por aí. Então, a gente deveria, na verdade, quando a gente ouviu falar, país prevenido faz isso. Eu ouvi falar da contaminação na China em novembro do ano passado, eu já tinha que ter tomado medidas aqui. Tá? Já tinha que ter providenciado os EPIs, o distanciamento, não sei o quê, tomar, assim, organizado serviços, etc. e tal, para que quando chegasse aqui, tudo já estivesse organizado. Não, a gente esperou chegar aqui, esperou começar a morrer gente para correr atrás do prejuízo. Então, ao contrário do que foi feita a pergunta, eu acho que a gente começou tarde. Você está 5 meses em casa, está cansada? Todo mundo está cansado. Não é você que está 5 meses em casa, o mundo está. O Brasil inteiro está. Mais ou menos. A gente está 5 meses em casa porque a gente começou tarde demais. É isso, exatamente. Né? Talvez se a gente tivesse feito como outros países fizeram, como a Coreia fez, como a própria China fez, talvez a gente já estivesse, sim, num controle maior da pandemia e com um número muito reduzido de óbitos. É muito triste você dizer que você tem quase 110 mil pessoas que morreram, pensando que essas mortes poderiam ter sido evitáveis. Tá? Isso é muito triste. A gente não pode tratar isso como normalidade. Morreu. Não, não é normal. Essas pessoas poderiam estar vivas, mas elas não estão. Né? Então, eu acho que isso que é importante a gente ter bem na cabeça. O segundo comentário diz o seguinte: agora que já está melhorando, você tem acompanhado ainda os noticiários? Muitas pessoas pararam de ver notícias ou evitam saber a quantidade de mortos. O que você acha sobre isso? Eu acho que você cansa. Eu sou um exemplo típico disso. Quando você fica contaminada e você sabe que você está como... Vou dizer por mim. Eu sou uma pessoa bastante esclarecida, eu trabalho com isso. A gente trabalhou muito antes de eu me contaminar, a gente estava trabalhando muito na Frente Nacional das ILPIs, a gente criou o grito lá para não deixar que os idosos morressem, então a gente estava bem proativa nessa questão da pandemia. Tá? Então, você acha que você tem a informação, mas você não tem o controle. Na hora que você se contamina, aí não é assim. Então, assim, é ilusório. Aí você não quer ouvir.
Eu sei das mortes, eu ouvia jornal o dia inteiro, todos os dias, mas chega uma hora que a gente tem notícias demais falando de morte, tragédia, etc. Isso cansa também. Tá? Então, às vezes, você precisa falar de outras coisas. Então, por exemplo, no canal que a gente tem no YouTube, vou fazer propaganda, posso? Vocês deixam? Tá? Então, vou fazer propaganda. A gente tem um canal no YouTube que se chama O Que Rola na Geroto, PAN nos ajuda. Nós estamos lá no canalzinho do YouTube, que foi uma iniciativa do canal, o Sérgio Pascoal, o Dr. Sérgio Pascoal, Marília Berzins e Carlos Lima, né? Nos juntamos, nós somos amigos pessoalmente, porque trabalhamos juntos há muitos anos, e nós queríamos combater as fake news que envolvem os idosos. Essa foi a grande motivação de montar o canal. Né? Daí, assim, quando começou a pandemia, nós, é claro, até por conta do cuidado, o canal é voltado para os idosos. Então, até para ajudar no cuidado dos idosos, muitas das nossas gravações foram voltadas para questões ligadas à pandemia. Mas chegou uma hora que até a gente falava assim, não, gente, a gente tem que trazer mais alguma coisa. As medidas de controle, as medidas sanitárias, aquilo que as pessoas têm que fazer, todo mundo já está cansado de ouvir, as pessoas sabem. Elas não fazem porque elas não querem, mas não porque elas não sabem. Tá? Daí a gente começou a trazer outras coisas. Então, nós trouxemos, por exemplo, a gravação que mais estourou no canal foi quando a gente trouxe um convidado. Essa é uma coisa que vocês podem trazer no Laes, que eu acho que vale a pena. Um convidado chamado Rodrigo Luz, ele é um psicólogo e ele veio discutir com a gente a questão da esperança. Né? Então, num momento de crise, no momento que a gente está vivenciando agora, as pessoas precisam ter esperança. Tá? Eu preciso de esperança que o mundo não vai acabar, eu preciso de esperança de uma vida melhor, eu preciso de esperança de que eu não vou morrer se eu me contaminar, ou se eu for morrer, eu não vou sofrer. Eu preciso de esperança. A gente, para viver, precisa de esperança. E o Rodrigo é bem legal, porque ele trabalha com uma coisa que eu preciso de uma esperança por dia. Então, eu não preciso da esperança longe, não. Eu preciso de uma pequena esperança, mas uma esperança por dia. Quando a gente trouxe isso no canal, esse foi o dia que bombou, o dia que mais pessoas entraram para ver. Por quê? O que isso mostra? Que as pessoas precisam disso. Tá? Então, todo mundo está vendo a questão, continuo falando, é importante? É muito importante. E é importante que a gente tenha notícias reais, eu não posso burlar as notícias, as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Mas eu não preciso ver só isso o dia inteiro. Porque eu também preciso entender que eu estou viva, eu tenho que planejar a minha vida, eu tenho que planejar as coisas que me cercam e o meu futuro, que não se restringe a isso, mesmo que eu tenha, neste momento, que manter o distanciamento. Então, vamos pensar como fazer diferente. Vamos ampliar a visão e entender que eu posso fazer coisas diferentes, eu posso superar este momento. Então, eu não preciso ficar ligada às notícias, só às notícias ruins, todos os momentos. Né? Estão me ouvindo agora? Sim, senhora. Tá certo, professora. Muito obrigada pela sua fala. A Bárbara pediu para avisar aqui que ela já colocou o link do formulário para os certificados. Os certificados eles estão demorando um pouquinho para sair, não é a liga propriamente de certificados, né? Então eles estão demorando um pouquinho para sair, porque estão saindo muitos certificados também, né? Tem muita liga fazendo o evento. Né? Isso. Tem muita coisa acontecendo. Ele sai pela CSEX, é isso? Deixa eu vou lá cobrar. Vou lá cobrar. Por acaso sou eu que tenho que rever isso, né? Eu vou lá cobrar isso. Tá? Para dar uma agilizada nos certificados. É que tem o pessoal que está rolando das férias, tem isso também. Então, tem o pessoal que estava de férias ou que entrou de férias, então a gente está com menos gente na Cultura e Extensão nesse momento, porque eles estavam tirando, não estou justificando, só estou explicando, eles estavam tirando o período de férias neste momento que a gente estava em férias, entre aspas, dos alunos, né? Porque agora, com o retorno das aulas, eles também têm que retornar às atividades. Então, aí
a questão da quarentena com Laes atrasou a liberação de certificados também por conta da redução do número de pessoas na CSEX que também estão trabalhando em distanciamento. Eu só estou justificando porque eu sou responsável pela CSEX, né? Então me cabe o papel de defender o meu pessoal lá também. Isso. Então tá bom. Gente, ó, muito obrigada por esse momento de conversa com vocês. Para mim é um prazer sempre imenso. Eu peço desculpas os dias que eu não entrei, mas acho que foi 1 ou 2 só que eu não entrei, mas é que eu estava ruim mesmo, eu não estava conseguindo entrar, então eu peço desculpas por isso. Mas eu gostei muito da iniciativa de vocês estão de parabéns, e